Antes de mais, quero agradecer à professora e à escola o convite para vos vir aqui falar de gravidade, segundo a teoria da relatividade geral, e, em particular, sobre lentes gravitacionais e como é que um eclipse nos permite ver os efeitos da lente gravitacional do Sol. E eu vou começar por discutir aquilo que torna a gravidade uma interação tão especial e diferente de todas as outras que nós conhecemos. Considerem esta situação simples aqui. Está um tipo que vai deixar cair uma bola e uma folha. E a experiência vai ser feita aqui. O que é que vocês acham que vai chegar primeiro ao chão? Eu não vos ouvi. A resposta está dada. Foi a bola, não é? Agora, porquê? Porquê é que isto aconteceu? Por causa do peso. Por causa do peso? A bola é mais pesada, é isso? Sim. Ok. Então agora vamos continuar isto. Portanto, agora, isto é a mesma folha, portanto, é a mesma massa, o mesmo peso se tiver. E agora vai ser enrolada numa bola. E agora? Já caem quase ao mesmo tempo. Estamos a falar da mesma folha. Ok? Então, o que é que aqui aconteceu? Não foi o peso, porque a folha era a mesma, mas ela depois caiu muito mais rápido. Ninguém tem outra ideia sobre isto? Resistência do ar. Exato. É que a bola é muito mais aerodinâmica do que a folha. Não é? E se tirarmos o ar, o que é que acontece? Cairiam os dois ao mesmo tempo? Nós podemos fazer a experiência. Na Lua não há ar. E já lá fomos. E agora estamos a voar. Isto foi feito numa das missões Apollo e se calhar vai ser feito agora outra vez nas missões Artemis. Estão a ver? Aqui o tipo vai segurar um martelo e uma pena. Numa mão tem um martelo, na outra tem uma pena. E vai largar os dois da mesma altura. Estão a ver? I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two up here and hopefully they'll hit the ground at the same time. Estão a ver? How about that? Mr. Galileo was correct. His finding. Conseguiram ver isto agora em câmara lenta. Vemos melhor. A imagem é fraca porque isto foi nos anos 70, não é? Caíram ao mesmo tempo. Estão a ver? Ora, isto é uma propriedade a que nós não estamos habituados nas restantes forças. Portanto, nós conhecemos o funcionamento das forças através das leis de Newton, que vocês já deram, correto? Sim, já deram. Sim. Sim. E eu vou focar aqui em particular na segunda, a lei fundamental da dinâmica, que é uma equação muito importante. Talvez a equação mais importante da história da física. Porque esta equação, o que é que ela nos diz? Conhecida a força, ou seja, a lei de força, ou campo, seja, esta equação vai nos dizer como é que os corpos se vão mover sobre a ação desta força. Porque ela dá-nos a aceleração. E a aceleração, com mais duas condições iniciais, são a posição e a velocidade iniciais, determinam totalmente o movimento. Por exemplo, este caso aqui, que vocês conhecem, que está aqui em baixo, que são as equações paramétricas dos movimentos uniformemente acelerados ou retardados. Vocês já deram isto. Está aqui três equações na forma de vetor, mas são aquelas equações que vocês podem fazer isto com coordenadas independentes, o x igual a x0 mais o v0 t mais um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Vocês conhecem esta equação, certo? Ok.
Portanto, e agora vamos ver como é que isto funciona. Portanto, tipos de forças. Vocês agora já não dão isto, no meu tempo dava-se, a lei das molas, a lei Duque, mas isto é muito fácil, eu explico isto no instante. Portanto, a lei Duque diz-nos que a força que uma mola exerce é proporcional ao deslocamento da mola relativamente à sua posição de relaxamento. Portanto, imaginem uma mola de compressão, que é o que está aqui ilustrado. Quanto mais comprimirmos a mola, mais força ela exerce. Por isso é que este gajo aqui está a comprimir mais, já está todo vermelho porque está a fazer mais força. E o facto de ser proporcional significa que se comprimirmos o dobro, temos o dobro da força. E agora vamos ver o que é que esta força faz ao movimento do corpo. Portanto, eu tenho aqui isto é uma coisa que vocês podem fazer uma experiência destas em casa. Eu tenho aqui uma mola de compressão, vou comprimir um bocado e vou largar este carrinho. Estão a ver? Pronto. Esta força. E agora eu vou duplicar a força, ou seja, vou comprimir o dobro a mola. O que é que vai acontecer à aceleração? Está bom de ver. Porquê? Porque a força é proporcional. A aceleração é proporcional à força. Estão a ver? Esta equação aqui é a mesma. Só que eu simplesmente passei a massa para este lado. Portanto, a aceleração é igual a força a dividir pela massa. E agora eu vou aumentar a massa. O que é que vai acontecer? Vai acelerar mais ou menos? Menos. Porquê? Porque é inversamente proporcional. A massa está a dividir. Está aqui no denominador. Diminui a aceleração. Pronto. E está visto que é o que vai acontecer. Vai acelerar menos. Ok. Pronto. Qualquer coisa. Qualquer ruído. Pronto. E agora? Isto foi feito com uma força de contacto, força da mola. Mas eu podia fazer isto com forças de ação à distância. Por exemplo, com forças elétricas. Vocês sabem que duas cargas do mesmo sinal repelem-se. Certo? E duas cargas de sinais opostos atraem-se. Com o campo magnético acontece uma coisa análoga. Portanto, se nós temos dois ímãs, os polos opostos vão atrair-se e os polos do mesmo tipo vão repelir-se. E nós sabemos bem isso quando usamos ímãs. Então, eu vou agora usar isto no carrinho, para vermos com uma força de ação à distância. Portanto, eu pus aqui um ímã no carrinho e agora vou usar dois ímãs para fazer a repulsão. Vão ver? Portanto, estou a exercer a força sem tocar no carro. E agora, vou duplicar o número de ímãs para ter o dobro da força. E o resultado é este. É óbvio, não é? Ele acelera mais. Deixa-me só ver o que é que se passa. Mas estão a ouvir um ruído de fundo? Ou estão a ouvir-me bem? Estamos a ouvir bem. Ok. Pronto. Então, mas isto é o que nós estamos habituados nas forças. De acordo com a força, a aceleração é maior ou menor. De acordo com a massa, ela é maior ou menor. Não é? Que é o que nos diz a lei fundamental da dinâmica. Se aumentar a força, tem mais aceleração. Se aumentar a massa, tem menos aceleração. Agora, na gravidade, não acontece isto. Reparem, a força gravítica é dada por esta expressão aqui, massa vezes o campo. E o campo, segundo a lei da atração universal, é esta expressão aqui que vocês já deram também, suponho. Não? Não deram? Não damos assim, damos só a de gravitacional, mas ligada à força, sim, mas podemos tirar essa. Não, então esta é força gravitacional, é massa vezes o campo. Tiramos a partir dessa, sim. A partir desta? Não, sim. Sim, é isto. É exatamente esta expressão. É substituir isto aqui. Nós chamamos é campo gravítico, sim. O que é que chamam? Chamamos só a aceleração da gravidade. É a mesma coisa. Sim. E é a mesma coisa exatamente por isto, estão a ver? Campo gravítico. Portanto, vamos ver a aceleração dos corpos no campo gravítico. Portanto, é força a dividir pela massa, pela lei fundamental da dinâmica, certo? Só que a força é proporcional à massa. E depois vou dividir pela massa para calcular a aceleração. Ou seja, eu vou ter a massa no numerador e no denominador. Então isto vai dar o campo gravítico. Vai dar esta expressão aqui. Este M grande aqui é a massa do corpo atrator, não é a massa do corpo teste, não é o corpo que eu lanço. Ou seja, não depende da massa do corpo. É a mesma para todos. A igual a G. Ou seja, a aceleração é igual ao campo gravítico.
para toda a gente, independentemente da massa, da carga, da composição do corpo, quer que seja. É o mesmo para todos. Ora, o que é que estamos a dizer? Nós não vemos isso no dia-a-dia porque temos o ar a atrapalhar. Mas, se tirarmos o ar, por exemplo, na Lua, a consequência disto é que todos os corpos vão cair da mesma maneira. Portanto, todos os corpos que tenham a mesma velocidade inicial vão ter a mesma trajetória. Que é uma trajetória aproximadamente parabólica, como vocês também já estudaram. Portanto, ou seja, o tipo está na Lua, se ele atirar uma bola, uma folha de papel, uma cadeira, uma caneta, o que quer que seja, vai tudo seguir a mesma parábola. Estão a ver? Isto não acontece com mais força nenhuma, que a gente conheça. Reparem, lembrei o exemplo da mola. Comprimo mais a mola, tenho mais aceleração. Ponho mais massa, tenho menos aceleração. No caso dos ímãs, eu ponho mais ímãs, tenho mais aceleração. Ponho mais massa, tenho menos aceleração. E então, a questão que o Einstein colocou é, bem, isto será que a gravidade é mesmo uma força? Imaginem agora esta situação aqui. Isto é uma caixa fechada, foi largada de um avião ou de um helicóptero, qualquer coisa. Está em queda livre. E a caixa está fechada, está lá um tipo dentro com objetos. Portanto, está tudo a cair. Como a aceleração é a mesma para todos os corpos, ele vê tudo parado e a flutuar, não é? Está tudo aqui com a mesma aceleração, todos. Ele, na verdade, não distingue esta situação de estar a flutuar no espaço, longe de qualquer campo gravítico. Estão a ver? Se a caixa estiver fechada, como é que ele vai dizer a diferença? Não é? E se a caixa for suficientemente pequena, ou seja, não for uma caixa muito grande, ele nem tem a maneira nenhuma de fazer uma experiência que lhe diga, olha, eu estou no espaço ou estou em queda no campo gravítico. Ou seja, ele não vai ter como provar que a força gravítica existe. Isto é um bocado difícil de vender a ideia de uma força gravítica, porque se disserem, ok, esta força existe, acreditem, mas não podem testar, porque qualquer experiência local, aqui a palavra local é muito importante, mas qualquer experiência local que vocês tentem fazer para detectar, não vai dar nada. Isto não costuma ser assim na física. Quando uma coisa não se consegue medir, não é mensurável, à partida não é real, não é? Mas ok. Agora, claro, o tipo ia concluir que não estava no espaço a flutuar porque quando batesse no chão esborrachava-se, não é? Mas isto dá para fazer sem ninguém se esborrachar, com os chamados voos de gravidade zero, ou seja, os voos parabólicos. Não sei se vocês já ouviram falar disto. Simular gravidade zero com um avião? Não? Pronto. Então, isto é assim. Vocês sabem que vocês já deram estas equações para a trajetória dos corpos no campo gravitacional, certo? Sim. Sim, ok. Portanto, isto aqui é uma equação de movimento uniformemente acelerado segundo a coordenada y. Isto é uma equação de movimento uniforme segundo a coordenada x. Portanto, ele mantém a velocidade, se for em queda livre, mantém a velocidade no eixo x, e no eixo y tem um movimento uniformemente acelerado, retardado na ascensão e acelerado na descida. Pronto, é isto. E resulta nesta parábola. Pronto. Que é uma parábola em x e y e é também uma parábola em y e t. Ok, então, portanto, se nós mandarmos um avião que vai num voo inicialmente... Espera aí. Se não... Parar isto, vou ter só que fazer aqui uma coisa... Portanto, o avião, estão a ver? Inicialmente uma subida assim bastante inclinada, quase a pico, depois desliga os motores. Portanto, agora está em queda livre, está a seguir um movimento parabólico. Desaparece a gravidade dentro do avião, estão a ver? Isto são alunos de escolas portuguesas, da vossa idade, vocês podem se inscrever, se quiserem concorrer a isto, a participar, chama-se o Programa Astronauta por um Dia, da Agência Espacial Portuguesa. Estão a ver? Dentro do avião, enquanto isto dura, esta queda, desaparece a gravidade. Eles estão como se estivessem a flutuar no espaço. Isto é mesmo tal e qual como no espaço. Agora já são imagens da missão Artemis. Estes tipos que foram à Lua, isto serviram ali a Terra pequenina, portanto eles estão mesmo no espaço, longe de qualquer campo gravítico, e é igual. O cabelo fica todo maluco, não há peso, andam aqui a flutuar, estão a ver?
E assim fazemos a experiência e ninguém se magoa. Ora, deixa eu ver aqui a som outra vez. Pronto. E agora... Isto não desaparece. E agora imaginem ainda esta situação aqui. Portanto, agora está a caixa no espaço, outra vez, só que tem uns rockets, tem aqui os propulsores que vão acelerar a caixa. E vão acelerar a caixa com uma aceleração que é igual à da gravidade, à da aceleração da gravidade na superfície da Terra. 9,8 metros por segundo quadrado. Ora, neste caso, o que é que vai acontecer? O tipo que está dentro da caixa vai se sentir empurrado para o chão. E se ele largar objetos, ele vai vê-los a cair. Porquê? Porque os objetos, a partir do momento que ele os larga, ficam em movimento uniforme, ou seja, mantém a velocidade. Só que ele continua a acelerar para cima, por causa dos propulsores. Então vai vê-los a cair. Mas, se ele se puser em cima de uma balança, ele vai medir, a balança vai detectar exatamente o mesmo peso que ele tem na Terra. No entanto, aqui não há nenhuma força a puxar os objetos para baixo. Aqui dentro da caixa, não é? A única força que existe é que o chão da caixa exerce sobre os pés do observador através da balança. Ou aqui no chão, se ele estiver no chão. É a única força que há aqui. Ora, a ideia do Einstein, que ele considerou o seu pensamento mais feliz, e é a base da teoria da relatividade geral, é que na Terra, quer dizer, se a balança diz o mesmo, se o que ele vê é o mesmo, se não há nenhuma experiência que permita distinguir as duas, uma experiência local, não é? Dentro da caixa, se o gajo estiver dentro da caixa, ele não vai saber se está na Terra ou se está numa caixa acelerada no espaço. Então as situações são mesmo equivalentes. E se elas são equivalentes, isto então quer dizer que não há nenhuma força puxar os objetos que a gente vê a cair quando estamos aqui na superfície da Terra. Portanto, a única força quando estamos parados na superfície da Terra, aqui em jogo, é que o chão exerce sobre os nossos pés, impedindo-nos de seguirmos a nossa trajetória livre. Seria uma trajetória livre de força. Portanto, o que estamos a dizer é que a força da teoria de Newton, a força que aprendemos, na realidade, a interação não é bem uma força. Isto é uma força fictícia, ou seja, uma força aparente, uma chamada força de inércia. É como a força centrífuga que nos parece... Vocês já ouviram falar da força centrífuga, não é? Que parece que surgem referenciais em rotação. Portanto, para verem mais ou menos isto, considerem esta situação aqui, que é este vídeo. Portanto, eu estou a pôr aquela bola dentro de um copo. Estão a ver? Agora vou girar isto. Enquanto eu estiver a girar, a bola não cai. Ela fica sempre colada ao fundo do copo. E o que é que nos parece? Parece-nos que há uma força centrífuga, não é? A empurrar a bola para o fundo do copo. É o que parece que está a acontecer, certo? Sim. Mas não. Não é nada disto. A realidade é isto. A única força aqui é uma força centrípeta. É o que o fundo do copo está a exercer sobre a bola, a obrigá-la a descrever um movimento circular. Que tem aceleração, não é uma aceleração normal, é uma aceleração ortogonal à velocidade. E é preciso uma força para isso. É a única força aqui, porque se o copo rebentar e a bola escapar, ela vai seguir a trajetória normal, que é uma trajetória parabólica no campo gravítico. Estão a ver? Só há esta força aqui, que é a força centrípeta, mas parece-nos que há uma força centrífuga. É uma questão de referencial. Querem ver? Isto até pode ser usado para criar gravidade artificial, que é uma das maneiras que se pensa fazer. Um dia tivermos muito mais tempo no espaço, ou viagens muito longas, criar gravidade artificial através da centrifugação. Por exemplo, aqui, estão a ver? Aquela estação espacial está a rodar. Se ela rodar com uma velocidade angular tal que a aceleração centrípeta seja a mesma que a gravidade terrestre, não é? 9,8 metros por segundo quadrado, o que vai acontecer é que este tipo pode andar aqui a caminhar nas paredes sentindo-se atraído para o chão com o mesmo peso, vá lá, que teria na Terra, não é?
e ele até não vai saber que está na verdade, acelerado, não é? Ele pensa que há aqui uma força centrífuga a empurrá-lo para o chão, não é? Mas o chão não o deixa ir, e se ele largar objetos eles vão cair. Parece por ação de uma força centrífuga, mas lá está, é porque ele está num referencial em rotação. Porque nós sabemos, se estivermos no espaço a ver isto, o que é que está a acontecer, que era no início do vídeo, nós estamos a ver a nave a rodar. Okay? E estamos a ver que, na verdade, a única força aqui é a força centrípeta que o chão desta estação está a exercer sobre os pés do astronauta e obrigá-lo a descrever este movimento circular. Ele e todos os objetos que ele tem dentro da nave. Ou seja, estão a ver, estas forças fictícias, elas têm esta propriedade. Elas aparecem e desaparecem de acordo com o referencial, como vimos há bocado com a gravidade. Íamos pomos-nos em queda livre, desaparece a gravidade, depois aparece outra vez, quando estamos na superfície da Terra, e também tem a particularidade. Elas aceleram todos os corpos da mesma maneira. Porquê? Porque, na verdade, o que está acelerado é o observador. O observador é que está acelerado e parece-lhe ver o resto das coisas aceleradas. E, claro, todas da mesma maneira, porque isto é uma ilusão. Agora, vamos voltar ao princípio da equivalência. Agora vamos, outra vez, para a caixa que está no espaço, com os propulsores, a acelerá-la com a aceleração da gravidade. E agora o tipo vai ligar uma lanterna. E o que é que vai acontecer? Querem ver? Vamos primeiro pôr a situação de que ele não está acelerado. Está tudo em velocidade constante. Portanto, a lanterna está aqui, emitiu um raio de luz, ele vai e acertou nesta parede à mesma altura que foi emitido. Porquê? Porque está tudo com a mesma velocidade. A luz, a partir do momento que é emitida, não é acelerada, não é? Segue em movimento uniforme. E a caixa também está em movimento uniforme, está com velocidade constante, não é? Ou seja, a velocidade vertical da luz e da caixa é a mesma. A velocidade na direção vertical. Portanto, vai acertar à mesma altura. Mas agora o tipo vai ligar os propulsores, vai acelerar, neste caso com a aceleração da gravidade. Estão a ver? Olha o que vai acontecer. A luz continua em movimento uniforme. A partir do momento que é emitida, ela não é acelerada. Mas o tipo acelerou. A velocidade dele na vertical vai aumentar. Porque ele ligou os rockets. Estão a ver? E o que é que acontece? A caixa está a fugir para cima relativamente à luz. Ou seja, a luz vai acertar um bocadinho mais abaixo nesta parede do que a altura que foi emitida nesta. Estão a perceber o efeito? Sim? Sim. Estão a ver? Então o que é que ele vai ver? A luz vai fazer uma trajetória curva. Ora, então, se as situações são equivalentes, ou seja, se é a mesma coisa estar aqui numa caixa acelerada no espaço ou estar parado na superfície da Terra, então, quando eu ligar aqui a lanterna, a luz deve fazer uma trajetória curva, certo? Para ser equivalente tem de acontecer, correto? Então o que é que nós estamos a dizer? Que a gravidade desvia raios de luz. Ou seja, quando raios de luz passam perto de um corpo de grande massa, pode ser uma estrela, um buraco negro, galáxia, ainda mais massa tem, vão ser desviados. Imaginem, está aqui uma estrela, emitiu um raio de luz e passou aqui perto de outra estrela, foi desviado. E está aqui um observador. Então o que é que vai acontecer? O que determina a posição da estrela no céu que o observador vê é o ângulo com que ele recebe a luz, não é? O ângulo de incidência da luz nos olhos dele. Então se ele recebe a luz com esta inclinação aqui, ele vai pensar que a estrela está aqui. É aqui que ela vai ver, apesar de ela estar aqui. Ou seja, nós vamos ver objetos celestes em posições diferentes, posições aparentes diferentes das posições reais deles no céu. Agora, quanto? Quanto é que isto desvia? Bem, para percebermos isto, aí temos mesmo de perceber o que é então a gravidade. Porque acabamos de ver então, bem, não é bem uma força, não é? Mas a gravidade é real. Porque quando largamos um objeto, ele cai. E nós vemos que os corpos se atraem. Orbitam-se uns aos outros, não é? Os planetas orbitam as estrelas orbitam o centro das galáxias, etc. E as trajetórias são aparentemente curvas. São curvas mesmo e parecem-nos aceleradas. Até a luz é desviada. Certo? Estivemos a ver.
Pronto, então, e a ideia, e o que eu vou dizer agora, vão ser um conjunto de coisas que vos vão parecer muito estranhas, e vocês não vão perceber tudo, nem espero isso, mas se perceberem um pouco, apanharem um pouco da ideia e ficarem curiosos, já correu bem. Ok? Portanto, a ideia foi o que o Einstein descobriu, é que, na verdade, apesar de nós visualizarmos o mundo a 3 dimensões, essas dimensões podem ser descritas por 3 coordenadas, que seja o Y, o X e o Z, as coordenadas cartesianas que vocês aprendem, se quiserem pensar em comprimento, altura e largura, o que queiram. Portanto, nós visualizamos o mundo assim, mas ele não tem 3 dimensões. Nós estamos, e podemos matematicamente demonstrar isso, estamos numa geometria a 4 dimensões. Portanto, nós vivemos num espaço-tempo a 4 dimensões, em que o tempo, a quarta coordenada é o tempo. Okay? Quase em pé de igualdade com o X, o Y e o Z. E acresce que esse espaço-tempo a 4 dimensões, ele não é direito. Tecnicamente isto, ele não é plano. Ele é curvo. E essa curvatura é que é a gravidade. E o que acontece é que, então, os corpos livres, os corpos em queda livre, eles limitam-se a seguir a geometria do espaço-tempo. Eles seguem as linhas mais direitas possíveis no espaço-tempo que temos. O que acontece é que ele não é direito. Ok? Mas isto é determinado pela geometria. E é por isso que todos parecem ser afetados da mesma maneira pela gravidade. Ou se tiverem as mesmas condições iniciais e na velocidade de posição, eles vão seguir a mesma trajetória. Eles estão apenas a seguir a linha mais direita possível no espaço-tempo, que é o que se chama uma geodésica. Portanto, se eu não posso desenhar as 4 dimensões, nós não conseguimos visualizá-las, não é? Na verdade, no plano até nem 3 dá para desenhar, porque nós conseguimos pôr 2 eixos ortogonais, mas o terceiro já o desenhamos inclinado, não é? A gente é que já viu isto a 3D e já sabe que isto representa um terceiro eixo ortogonal. Mas 4 não dá. Então, pronto, tenho de suprimir uma coordenada espacial, portanto, suprimi o Z, para meter aqui o tempo. Ok? Portanto, isto aqui representa um diagrama de espaço-tempo. E a história de cada corpo é uma linha, neste diagrama. Os corpos livres de forças, eles vão seguir as linhas mais direitas possíveis da geometria, as tais geodésicas. E pode-se demonstrar matematicamente, ou seja, não com a matemática que vocês sabem agora, mas daqui a uns anos, se seguirem engenharias, matemáticas, física, essas coisas, depois aprendem cálculo de variações e podem mostrar isto, que a linha mais direita possível na geometria do espaço-tempo é aquela ao longo da qual um relógio que a percorra vai medir mais tempo. Ou seja, os corpos livres movem-se de forma a envelhecerem o máximo. São essas as linhas mais direitas possíveis no espaço-tempo. Portanto, é um bocado o contrário da nossa vontade. Eles tentam envelhecer o máximo. Olha, eu peço-vos... Esta último item vocês conseguem ler? Sim. É que eu não consigo ler. Qual é o último? Arco, círculo... Numa superfície esfera. Conseguem ler tudo? Arco de círculo numa superfície esférica. É o último que Ok, temos. muito bem. Pois é que a mim não me aparece tudo. Mas ok, pronto. Estão a ver. Vamos cingir-nos agora a um espaço bidimensional para vermos o efeito da curvatura e porque é que nem sempre a linha mais direita possível é reta. Imaginem esta situação aqui, uma superfície esférica, ok? Portanto, é um espaço bidimensional, mas tem uma curvatura, é uma superfície esférica. E está aqui uma formiga que quer ir de A a B, ela está condenada a andar aqui, não tem asas, também não fura, portanto tem de andar na superfície, só consegue caminhar nesta superfície. E ela quer ir de A a B. E quer ir no trajeto mais curto possível. Ora, o mais curto que ela consegue é esta linha vermelha aqui. Se ela estivesse no plano, era uma linha reta, ok. Mas ela está numa superfície esférica. A linha não é mesmo direita. Ela é simplesmente a linha direita mais possível, que é um arco de círculo máximo. É o melhor que ela consegue fazer. Ok? Portanto, é esta a ideia. E agora, relativamente a um observador, nós podemos
dividir a curvatura do espaço-tempo em curvatura de tempo e curvatura de espaço. A curvatura do tempo, ela vai afetar todos os corpos, porque o tempo passa para todos. Portanto, nem que o corpo esteja quieto, se ele estiver quieto aqui neste diagrama, a trajetória dele vai ser uma linha mais ou menos paralela aqui ao eixo do tempo, portanto, não vai andar no espaço, mas no tempo continua a andar, os relógios continuam a contar tempo. Portanto, o tempo continua a envelhecer. Não é? A curvatura do espaço, ela é importante mais para corpos que se movem em velocidades elevadas. Ela não conta muito para corpos que se movam devagar. E isto devagar ou depressa é relativamente à velocidade da luz. Porque, pronto, este é um aspecto que eu não vou poder explicar aqui, vocês vão ter de o aceitar, porque isso era muito interessante o efeito, mas tinha de ser uma palestra inteira sobre isso. Portanto, a velocidade da luz é a velocidade máxima que existe, é a velocidade invariante, e como ela é invariante, mesmo para todos os observadores, é uma constante universal, na verdade, nós podemos medir intervalos de tempo e distâncias nas mesmas unidades. E, portanto, nessas unidades, são as unidades naturais da relatividade, a velocidade da luz vale 1, e, portanto, ela quer dizer que, e depois há vários aspectos geométricos relacionados com isso, que basicamente percorre tanto espaço como tempo. Okay? Os corpos que andam muito mais devagar que a velocidade da luz percorrem muito mais tempo do que espaço, ou seja, percorrem muito pouco espaço por unidade de tempo. Okay? Portanto, para esse, a curvatura do espaço vai contar menos. Ora, a curvatura do espaço é o efeito mais fácil de visualizar, portanto, vamos considerar outra vez aqui a formiga, não é? Que ela está na superfície esférica. Portanto, se ela quisesse concluir, portanto, ela localmente nem sabe distinguir isto de um plano, porque o plano tangente num ponto coincide, não é? com a superfície esférica. Mas pronto, mas ela pode, por exemplo, fazer isto, tentar traçar duas linhas paralelas, o mais direitas possíveis e paralelas, ou seja, que são 2 meridianos, aqui no Equador. Ok? Se ela traça estas duas linhas, mas elas depois não se mantêm à mesma distância, elas vão se cruzar. Ou seja, a formiga tem aqui uma maneira de distinguir, de fazer medições para saber se está numa geometria plana ou se está numa geometria curva. Nesse caso ela vê estas linhas que eram as mais direitas possíveis, contínuas, e eram paralelas inicialmente e depois cruzaram-se. Da mesma maneira que podia dar a volta aqui, vai sempre a direito, depois retorna ao mesmo ponto. Isto é um exemplo. Agora, a curvatura do tempo é um efeito mais importante para nós, mas este é um pouquinho mais difícil de explicar, mas a ideia é a mesma. Ora, vamos. Portanto, ela consiste nisto. O tempo não passa sempre da mesma maneira. Num campo gravítico ele abranda. Ou seja, quanto mais próximos estivermos da fonte do campo, mais devagar passa o tempo. Portanto, o que eu estou a dizer é que um tipo que mora no 12º andar envelhece mais do que aquele que mora no rachão. Isto não é quase nada. Isto é uma diferença ínfima, vão ser uns milimésimos de segundo numa vida. Portanto, não vale a pena mudar de apartamento por causa disso. Mas, isto é porque o campo gravítico da Terra é um campo relativamente fraquinho. Em campos fortes, o efeito já se nota muito mais. Por exemplo, no caso do buraco negro, que é o caso extremo, o tempo até chega a congelar numa região que é o chamado horizonte de acontecimentos, que é basicamente o raio de não retorno. Ou seja, as coisas que se aproximarem mais já não podem mais sair, porque a velocidade de escape já é a velocidade da luz. Portanto, não conseguem sair de lá mais. Mas, ao chegar a esse ponto, o tempo vai atrasando, vai passando cada vez mais devagar, à medida que se aproximam dessa região, do horizonte de acontecimentos. E lá no horizonte mesmo ele congela, portanto o tempo não passa todo. Portanto, se vocês ficassem estáticos no horizonte de acontecimentos, não iam envelhecer. Basicamente. Também não iam fazer nada, mas não iam envelhecer. Portanto, o tempo para mesmo. Portanto, o efeito é importante, apesar de não ser muito na Terra. O que eu estou a dizer, isto parece coisa de filme de ficção científica, mas isto é mesmo verdade. Ok? E isto está mais que medido de muitas maneiras. Uma delas é através do GPS. Porque nós fazemos isto, nós testamos isto todos os dias quando usamos o GPS. Porque reparem, os satélites do GPS, eles estão a 20 mil quilómetros da Terra. Portanto, orbitam a 20 mil quilómetros da Terra. A essa altitude, o tempo passa mais depressa do que na Terra, cerca de 40 mil nanosegundos por dia. Isto é uma coisa muito pequena.
Mas para o GPS é importante. Porquê? Porque os cálculos do GPS são feitos através. O funcionamento do GPS faz por troca de sinais eletromagnéticos, que andam à velocidade da luz. E a velocidade da luz, 1 nanosegundo, são 3 centímetros. Portanto, a luz, num nanosegundo, percorre 3 centímetros. E se os relógios não fossem corrigidos deste efeito, não estivessem sempre a ser corrigidos deste efeito, o que é que acontece? Ao fim de um dia, o erro acumulado, o erro na posição do cursor, correspondente a estes 40 mil nanosegundos, portanto, ainda há mais um efeito, mas esse é mais pequeno, que é devido à velocidade, que é um efeito que eu não vou falar, que é o tal, que é muito interessante, mas não dá para falar agora. Mas, portanto, se as correções dos dois efeitos não fossem levadas em conta, o erro acumulado ao fim de um dia, na posição do cursor, ia ser de 11 km. Portanto, isto significaria que o GPS não só não ia saber em que rua estava, ele não ia saber em que cidade estava. Ele não ia servir para nada. Portanto, não há dúvida nenhuma. E isto é uma das maneiras, mas temos outra, que é o chamado deslizamento para o vermelho gravitativo. Portanto, nós recebemos a luz das estrelas um pouco mais avermelhada do que o que ela realmente é, porque nós sabemos qual é a frequência de emissão, porque sabemos os átomos que estão a emitir. E nós recebemos essa luz um bocado desviada para o vermelho. E isso porquê? Também há o efeito da velocidade, mas há este efeito gravitacional também, que é que na superfície da estrela o tempo passa mais devagar. Ou seja, o nosso tempo, ao passar mais depressa do que o tempo passa na superfície onde a radiação é emitida, para nós vai nos parecer que a frequência é menor. Porque é simplesmente o nosso tempo a passar mais depressa. Estamos a vê-la com um período aparentemente maior. Pronto, também é isso, o deslizamento para o vermelho gravitativo, da luz das estrelas. Portanto, isto está mais do que medido, isto é verdade. Apesar da Terra serem efeitos muito pequeninos. E agora? Como é que isto dá origem à atração gravítica? Pronto, é isso que eu vou tentar agora explicar. Primeiro considere a situação, Paulo, tipo está no espaço, longe de qualquer campo gravítico. Ok? Está a flutuar. Ele tinha um objeto. Pronto, ele larga o objeto, não o atirou, simplesmente está ali, ele está a flutuar e o objeto também. Bem, não há nenhuma força aqui a acelerá-lo, não há nada. O que é que acontece? Vão manter a sua posição. Se eu escolher bem o referencial, vão ficar fixos, não é? Isso, como nesta situação o espaço-tempo é plano, ou seja, ele é direito, o tempo passa igual em todo lado, qual é que é a linha mais curta possível nesta geometria? Portanto, isto é um gráfico de y em função de t. Portanto, esta linha representa o objeto parado, não é? O tempo passa, mas o y mantém-se constante. Estão a ver? O corpo está parado. Bem, se o tempo é igual em todo lado, a linha mais direita possível é uma linha reta. É esta reta vermelha aqui. E esta é uma linha livre de forças, nós sabemos, mas não é preciso fazer força nenhuma, ela fica simplesmente parada ali a flutuar. E esta é a linha em que a bola envelhece mais, podemos mostrar isso. Mas agora vamos considerar o caso em que temos um campo gravítico. Neste caso, como eu estive a falar, o tempo passa mais rápido à medida que aumentamos a altura. Estão a ver? Portanto, neste caso, eu não sei se estão a perceber este gráfico, pronto, o tipo está simplesmente a segurar. Portanto, este gráfico está a fazer isto. Portanto, a bola está estática, fica sempre à mesma altura, o tipo está ali a segurá-la na mão, ou seja, a altura mantém-se constante ao longo do tempo. Estão a ver? Pronto. Então, esta linha aqui, ela não é a mais direita possível, porque ela não é aquela, apesar de nos parecer, mas ela não é a mais direita possível, porque ela não é aquela onde a bola envelhece mais. Porquê? Porque como o tempo passa mais rápido em cima, ela envelhecerá mais se vier um bocadinho acima, não é? Entre o acontecimento A e o acontecimento B. Estão a ver? Ela vai curvar um bocadinho. A linha mais direita possível, a linha de envelhecimento máximo, vai ter uma curvaturazinha. Neste gráfico. Agora, ela não curva demasiado, não vai muito acima, porquê? Porque, ora, deixem-me só pôr aqui o que é que isto é. Portanto, este gráfico é
é isto que está a fazer. Ele tirou a bola e apanhou outra vez. Portanto, isto é queda livre. Então, ele tirou a bola para cima e recebeu-a. Portanto, a altura vai aumentando à medida que o tempo passa, diminui outra vez e volta aqui à mesma altura, à mão do observador. Estão a ver? Esta é que vai ser a linha em que vai passar mais tempo. Mas porquê é que ele não vai ainda mais acima? Não vai, porque isso tinha-lhe dar muita velocidade. E o tempo também passa mais devagar à medida que aumentamos a velocidade. É o tal outro efeito que eu não vou estar a falar, mas não vou estar a explicar, mas mostro-vos aqui a equação. Vocês já deram derivadas, certo? Não. Não? Pronto, ok, pensem nisto um incremento de tempo. O tempo, os incrementos de tempo medido pela bola, é o tempo próprio da bola, o tempo que a bola, com o relógio colado à bola mediria, é este tal aqui, tal aqui. Portanto, é dado por esta expressão aqui. Estão a ver? A velocidade ao quadrado está com um sinal menos. Está a diminuir o tempo. E a altura está a aumentá-lo. Pronto, é esta a ideia. Por isso é que ela não sobe ainda mais. Portanto, sobe isto. O ponto de equilíbrio, ou seja, a velocidade a fazer o tempo passar mais devagar. E a altura a fazer o tempo passar mais depressa, a posição de equilíbrio dá isto. Ok? E nós sabemos que isto tem de encurtar com uma coisa, portanto, uma coisa em queda livre faz isto. Se eu quero que, no acontecimento A e no acontecimento B, a bola esteja à mesma altura e eu não quero segurá-la, portanto, não quero exercer força nenhuma sobre ela durante o percurso, a única maneira que eu tenho é tirá-la para cima e apanhá-la depois ali. É a única maneira dela estar em A e em B, no instante A e no instante B, à mesma altura. É lançá-la para cima. Aí já não tem de assegurar. E ela vem ter aqui à mesma altura. Estão a ver? Agora, claro, nós estamos a olhar para esta linha, ela não parece nada a linha mais direita possível, não é? Nós estamos a ver é uma curva. As linhas direitas parecem-nos estas. A linha verde e a linha amarela. Pois é, mas isso a culpa é do desenho. Porque apesar de eu estar a desenhar, é como nós fazemos, né, nos gráficos de posição em função de tempo, nós não conseguimos ver a curvatura do tempo, nós desenhamos desta maneira uma grelha retangular, não é? Só que estas linhas horizontais, estes intervalos de coordenada T, não é? O amarelo e o verde, não correspondem ao mesmo intervalo de tempo medido pelos relógios locais, os relógios posicionados a estas alturas. Este aqui, portanto, este segmento de reta verde aqui corresponde a um intervalo de tempo maior do que este amarelo aqui. Nós é que nos estamos a representar isso. Portanto, esta coordenada aqui é só uma coordenada mesmo. Ela não é o tempo físico medido pelos relógios. Por causa deste efeito. Ora, isto parece complicado, mas nem tanto. Porque nós conhecemos uma situação muito análoga a isto, que é quando olhamos para o mapa do mundo. Estão a ver? Já viram estes mapas do mundo, a 2 dimensões. Certo? E nós desenhamos aqui, isto são os meridianos, são estas linhas aqui, e aqui são os paralelos, são estas linhas aqui. Nós desenhámos-los ortogonais, mas com uma grelha retangular. Vão ver? Mas este segmento de reta aqui que parece do mesmo tamanho que este, nós fazemos isso para representar a 2 dimensões. Sabemos muito bem que não é. Então, é que isto são paralelos. Paralelos não têm todos, porque isto está a representar o globo terrestre, que é uma superfície esférica. Tem uma curvatura, nós sabemos disso. Os paralelos não têm todos o mesmo tamanho. Não é? Por exemplo, no Equador, o paralelo tem o tamanho dele é o perímetro do globo terrestre, não é? Mas, por exemplo, nos polos, estão a ver este paralelo. Perto dos polos é pequenino, não é? E aqui até é 0. E aqui, este segmento aqui, não é? O amarelo, apesar de andar nas mesmas casas, não é? Interceptar os mesmos meridianos do que o verde, ele é mais pequeno, por causa da curvatura da Terra. Estão a ver? Mas aqui não parece nada. Aqui parecem do mesmo tamanho. E mais, agora nós queremos desenhar a geodésica, não é? A linha mais direita possível. Que nesta geometria a 2 dimensões, o que é? É a linha de caminho, é o caminho mais curto, entre 2 pontos, correto? Sim? Portanto, então vamos pegar aqui em Lisboa e Nova Iorque, têm mais ou menos a mesma latitude, então estão mais ou menos no mesmo paralelo. Estão a ver?
E eu quero o caminho mais curto. Não é seguir o paralelo, não é vir por aqui. É isto. Querem ver? Isto é muito fácil ver que pondo ali uma linha, pegando num fio, o fio esticar na superfície esférica. Estão a ver? Este é que é o caminho mais curto entre Lisboa e Nova Iorque. Não é este paralelo aqui. A gente está muito bem a ver. Não é. Porque a Terra é curva, não é plana, não é? Mas aqui é muito claro. Porquê? Mas agora, se nós pegarmos nesta... Portanto, esta linha vermelha é que é o caminho mais curto. E isto é que é a geodésica na superfície esférica, não é? O caminho mais curto. Mas agora, quando nós desenhamos esta curva neste mapa a 2 dimensões aqui, o que é que acontece? Vamos desenhar uma curva. Isto vai dar uma curva. Porquê? Porque não segue aqui o paralelo. Mas lá está. Isto é uma ilusão. Porque nós não estamos a representar aqui a curvatura da Terra. Estão a ver? Este é que é o caminho mais curto. Não é o paralelo. E esta é que é a linha mais direita possível na superfície esférica. No caso da curvatura do tempo, da curvatura do espaço, é a mesma coisa. A diferença é que eu não vos posso mostrar o globo, estão a ver? É que nós para vermos isto, nós para vermos o globo, nós somos capazes de ver a 3 dimensões, por isso é que conseguimos ver a curvatura da Terra. Mas agora, para vermos a curvatura do tempo, para vermos isto, nós precisávamos estar até a mais do que 4 dimensões. Vamos estar a 5. E ninguém consegue ver a 5 dimensões, nem a 4. Nós só conseguimos ver a 3. Ok? Mas podemos matematicamente mostrar da mesma maneira que estamos a concluir aqui. Que a linha mais direita possível era mesmo esta. E não parecem esta, não é? Mas é como aos paralelos, isto é a ilusão do gráfico. E a gente não sabe fazer muito melhor. Agora, nós podemos mostrar, portanto, o incremento de tempo medido pela bola é dado por esta expressão aqui, okay? E pode-se mostrar, com o tal cálculo operacional que vocês aprendem depois, daqui a uns anos, se forem para cursos de engenharia, de física, de matemática, etc. Com esse cálculo dá para mostrar que a trajetória da bola, portanto, entre 2 acontecimentos fixos, aquela que leva a bola a envelhecer mais é, em primeira ordem, a trajetória newtoniana. Esta equação aqui, da balística, que vocês aprendem na escola. E é este o mecanismo por trás da força, da aparente força que o Newton obteve. É a curvatura do tempo. Estão a ver? Portanto, o que eu estou a dizer é que a gravidade é pura geometria. E também é preciso notar que, reparem, isto quer dizer também que nestas condições, estas condições são o quê? As velocidades a que a gente está habituado aqui na Terra. Não é? As velocidades muito mais pequenas do que a velocidade da luz, esta velocidade com que eu atirei a bola, a velocidade dos carros, dos aviões, dos mísseis, essas coisas são velocidades muito baixas a comparar com a da luz. E o campo gravítico, como ele é na Terra, que é um campo relativamente fraco, nestas condições, a relatividade dá os mesmos resultados que a teoria de Newton. E é por isso que vocês aprendem a teoria de Newton na escola, porque ela é mesmo uma teoria muito boa e é muito mais simples do que a relatividade que eu vos estou a tentar explicar. Portanto, faz todo sentido ensiná-la, porque ela é realmente muito simples e é a base de tudo. E, na verdade, é aquela mais usada. Reparem, para pôr satélites no espaço, essas coisas, usamos a mecânica newtoniana, ninguém usa a relatividade. Mesmo para explicar o funcionamento das órbitas dos planetas no sistema solar, a mecânica newtoniana é muito boa. Só na órbita de Mercúrio é que já se nota um bocado a curvatura do espaço e outros efeitos relativistas. E ela tem uma trajetória que não é bem uma elipse, e já se nota. Mas para os outros objetos todos, a mecânica newtoniana dá ótimos resultados. Portanto, agora, nestas condições, agora quando vamos para campos fortes ou para velocidades elevadas, aí as teorias já divergem bastante. E o caso extremo, o caso da luz, a velocidade máxima. No caso da trajetória da luz, então elas dão mesmo resultados muito diferentes. Bem, em primeiro lugar, nem era totalmente claro o que é que daria a teoria de Newton a lei da atração universal para o movimento da luz no campo gravítico. Porque reparem,
A luz não tem massa em repouso. Vocês não sabem isso, mas estou-vos eu a dizer. Não tem. Uma massa é zero. E então, o que é que acontece? Pela lei da atração universal, não é? Esta vocês deram. Nesta forma, exatamente, certo? Sim. Portanto, se a massa da luz é zero, então o que é que isto parece querer dizer? Que a força gravítica seria zero. Ok. Mas por outro lado, nós sabemos que a aceleração gravítica não depende da massa. Ok. Força é dividida pela massa. Mas como a força é proporcional à massa, então corta dos dois lados. Portanto, nós podemos tomar este como um limite. Pegamos nesta expressão e fazemos o limite em que a massa vai atender para zero. Então o que temos é, pronto, é esta aceleração, que é a mesma dos outros corpos todos. A aceleração do campo gravítico. Ok? A aceleração da gravidade. Podemos usar este resultado para calcular o desvio da luz quando passa perto de um corpo. Mas se nós fizermos isso, vamos obter apenas metade do desvio previsto pela teoria da relatividade geral. Porquê? Porque, como estivemos a ver, esta força newtoniana, ela representa os efeitos da curvatura do tempo. E falta a curvatura do espaço. E a luz anda tanto no espaço como no tempo. E, portanto, para ela, conta tanto a curvatura do espaço como a curvatura do tempo. E o efeito, sob certas condições, que é o campo ser aproximadamente esférico, não ter rotação, etc., o efeito até é basicamente, são duas contribuições iguais. Portanto, vai haver um fator de 2. Obtemos apenas metade, com a teoria de Newton, daquilo previsto da previsão da relatividade. Ou seja, a previsão de acordo com uma gravidade que é determinada pela curvatura do espaço-tempo. Então, vejam, o que nós temos aqui é uma maneira de confirmar realmente se a gravidade é mesmo uma curvatura do espaço-tempo ou não. Ou se é uma força, como dizia Newton. Vamos medir a deflexão da luz, o desvio da luz, quando passa perto de um corpo de massa elevada. Por exemplo, o Sol. O desvio dos raios de luz que passam a arrasar o Sol. Porquê? Como vimos há pouco, então, se nós temos aqui uma estrela a emitir luz e o Sol mais ou menos entre nós e a estrela, o que nós temos é que a luz da estrela é desviada e nós vamos vê-la no céu numa posição aparente diferente daquela onde a estrela realmente está. Estão a ver? Portanto, é uma maneira de testarmos isto, com o Sol, que é uma massa grande mais próxima de nós. Só que há um problema. Como é que a gente vê isto? É que se nós precisarmos ter o Sol entre nós e a estrela, nós de dia não vemos estrelas. Nós precisamos de apagar o Sol, não é? Para ver isto. Então, como é que a gente pode apagar o Sol? Alguém tem uma ideia? Não? Temos de esconder o Sol. Colocar um corpo à frente. Alguém tem uma ideia como é que podemos apagar o Sol? Colocar o corpo. É com a lua? Colocando o corpo à frente. Alguém falou na Lua. Sim. É isso mesmo. Com o eclipse. Quando a Lua se põe entre nós e o Sol, ela faz uma sombra que nos pode tapar o Sol, não é? E então aí nós podemos continuar a receber a luz das estrelas, mas não receber a do Sol, na escuridão, provocada pela sombra da Lua. E aí sim, nós vamos conseguir ver os raios, ver com que inclinação nos chegam os raios que passam rasantes ao Sol. E porquê é que isto funciona? Como é que a gente consegue tapar o Sol com a Lua? Porque a Lua é muito mais pequena do que o Sol, não é? Ela é... Agora, acontece isto. O Sol é 400 vezes maior do que a Lua. Mas também está cerca de 400 vezes mais longe. Estão a ver? E o que determina o tamanho de um objeto no céu é o tamanho angular. É o ângulo que o objeto faz no nosso campo de visão. Quero ver, por exemplo, com esta bola, eu se puser esta bola mesmo colada aos meus olhos, eu tapo. E ela é muito mais pequena do que vocês. Lá está, se ela estiver perto o suficiente, porque o que importa é o ângulo. Não é? Então, o ângulo, a tangente do ângulo é o quê? Já deram de trigonometria, não é? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Pronto. Então,
o ângulo, a tangente do ângulo, subentendido pelo Sol, é o raio do Sol, dividido pela distância a que o Sol está de nós, certo? Agora, o raio do Sol é 400 vezes o da Lua. E está também 400 vezes mais distante. Então, estes 400 cortam dos dois lados, no numerador e no denominador. Então, nós temos que a tangente do ângulo do Sol é a mesma que a tangente do ângulo da Lua. Ou seja, o tamanho angular do Sol e da Lua são aproximadamente os mesmos no céu. Por isso é que nós os vemos do mesmo tamanho, mais ou menos. Quando a Lua é muito, muito mais pequena do que o Sol. E é esta coincidência que permite, assim um bocado à justa, e nem sempre dá, porque quando a Lua está naquelas fases mais distantes, porque a órbita da Lua tem uma certa excentricidade, e quando ela está mais distante da Terra, ela não consegue tapar totalmente, dá um eclipse anular, não dá eclipse total. Mas, em algumas condições, sim. Uma coisa que é muito mais pequenina, mas com esta coincidência, assim um bocadinho à justa, consegue tapar totalmente o Sol. Agora, isto não é assim muito fácil acontecer. Porquê? Porque, estão a ver aqui este esquema? Pronto. É que o plano da órbita da Terra em torno do Sol não é paralelo a este plano aqui, que é o da órbita da Lua em torno da Terra. Estão a ver? Tem uma inclinação. É o plano orbital da Lua, relativamente ao plano orbital da Terra. E então, o que é que acontece? A inclinação não é muito grande, são cerca de 5 graus, mas é o suficiente para que não tenhamos eclipses todos os meses. Porque estão a ver, todos os meses a Lua dá uma volta em torno da Terra. Mas não temos sempre eclipses, por exemplo aqui. Estão a ver? Aqui a sombra está muito baixa. Isto é a sombra projetada pela Lua. Estão a ver? Nem sempre ela vai estar... por exemplo aqui está muito alto, passa por cima a sombra. Pronto, apesar da Lua estar mais ou menos entre nós e o Sol, a sombra está muito alta. Nem sempre dá. Isto dá quando a Lua anda ali perto do eixo de interseção entre os dois planos orbitais, que é esta reta tracejada aqui. Aí é que podemos ter eclipses. Ou seja, é só nas estações de eclipses. Todos os anos há duas. É esta aqui, estão a ver? Entramos aqui, é quando o eixo de interseção dos dois planos orbitais se alinha com o Sol. Aí é que podemos ter eclipses. É que temos eclipses, podem ser totais ou não, mas temos. São estações de eclipses. Portanto, isto é uma estação de eclipse. Estão a ver? O Sol está aqui alinhado com este eixo de interseção dos dois planos orbitais. Aqui não, aqui outra estação de eclipse. Estão a ver? Mas só algumas dão eclipses totais, outras não. A maioria até nem dá. Portanto, esta aqui, se calhar dá um eclipse total, não sei. Estão a ver? Um bocadinho à tanja. Este aqui não vai dar. Não, este aqui dá. Pronto. Este aqui não dá. Estão a ver? Olha, a Lua dá eclipse só parcial ali nesta coisinha. Dá um eclipse ali parcial só. Porque, estão a ver? Porque a sombra toca ali, não é? Mas é assim um bocado à tanja. O eclipse não vai ser total. Ali atrás, querem ver? Um eclipse total é aqui. Estão a ver? Portanto, a sombra está a acertar aqui, ok? E está mais ou menos alinhado, está tudo aqui alinhado neste eixo dos nodos, o eixo de interseção dos dois planos orbitais. Aqui temos um eclipse total. Portanto, é mais ou menos de um ano e meio a um ano e meio. Um eclipse total ocorre em algum lado da Terra. Então, só que agora o que é difícil é acontecerem no mesmo sítio. Portanto, eclipses há todos os anos 2. Nem todos são totais. Portanto, mas de um ano e meio é um eclipse total, em algum lado. A questão, ou em vários lados, mas a questão é que, estão a ver, é que ainda por cima, vocês perceberam esse esquema, certo? Sim. Sim, pronto. Sim, mas se puder mostrar um bocadinho mais devagar e até voltar a repetir, esta parte foi muito interessante e assim os alunos podiam, se calhar, como é que Ok. simular melhor o que explicou. Então, assim, ou ponho a animação automática? Ou ando eu? Ok, ando eu. Assim estão a ver. Sim. E Portanto, se calhar parar também nos sítios onde não há eclipse, para eles perceberem Ok. bem a diferença entre esse alinhamento ou não alinhamento. Obrigada. Portanto, aqui, ora, isto é o plano, isto é a órbita da Lua em torno da Terra.
Aqui a tracejado é a órbita da Terra em torno do Sol. Os planos não são paralelos, a Terra e o Sol. Agora a Lua está entre a Terra e o Sol. Estão a ver? Só que ela está aqui nesta parte baixa. A sombra está a ser projetada aqui em baixo, não acerta na Terra. Estão a ver? Isto não faz eclipse nenhum. Aqui novamente, estão a ver? Está muito em baixo. Agora aqui, estão a ver? Quando o eixo de interseção das duas órbitas, que é essa linha tracejada aqui, se alinha com o Sol, aí a sombra vai poder acertar. Só que aqui já não acerta muito bem. Estão a ver? Porque ele nunca se alinha muito bem quando a Lua passa aqui. Estão a ver? Aqui vai dar eclipse parcial. Mas vamos agora a este, que é o eclipse total. Portanto, o eixo de interseção passa pelo Sol, o eixo de interseção dos dois planos, portanto está tudo alinhadinho, e a Lua vai passar aqui. Estão a ver? Isto é um alinhamento perfeito. Vamos ter aqui um eclipse total. Estão a ver a sombra aqui projetada? Os tipos que estiverem aqui nesta zona da Terra vão ver um eclipse total. Agora estão a ver, é que a Terra ainda por cima está a rodar. E portanto, os que vêm uns minutos, mas os que estiverem no outro sítio não vão ver nada. E os que vêm uma vez, pois é muito... Aliás, uma pessoa que veja uma vez nunca mais vê. Querem ver? Porque agora a situação é a seguinte. É que esta sombra é muito pequenina. Por isso é que isto é preciso um alinhamento muito bom. Estão a ver? Como ela é pequenina, só os tipos que andam ali neste ponto é que vão ver. Because on average, that same spot on Earth will only get to see a solar eclipse every 375 years. Portanto, o que é que acontece? O que vai acontecer agora em 12 de agosto, acho que é em 12 de agosto, salvo erro, em Portugal, é uma oportunidade única nas nossas vidas de ver cá um eclipse. Porque a próxima vez que este alinhamento vai acontecer e vai passar aqui este pontinho de sombra por Portugal, vai ser daqui a centenas de anos. Mas nenhum de nós vai ver outro. Portanto, quem quiser ver cá, é aproveitar este ano. E, claro, com precauções, porque reparem, isto vai fazer sombra, mas a corona solar, que é a atmosfera do Sol, a biosfera, também emite muita radiação, ela não é tapada. Portanto, a luz não se vê bem, mas ela queima-vos a retina. Se olharem diretamente, não olhem. Eu estou aqui nas ilustrações a pôr o olho de uma pessoa, mas não posso ser, não é? Isto tem de estar os olhos protegidos mesmo durante a parte de escuridão, porque senão isso dá-vos cabo dos olhos. Ok. Portanto, quando se quis confirmar a relatividade, foi esta experiência que se fez. Foi ir ver a posição aparente das estrelas quando se dá um eclipse total. Em 1919, que era quando estavam a tentar fazer esta verificação, ocorreu um eclipse total. Ele foi visível em algumas partes do mundo, assim, todas um bocado remotas. Uma delas, que foi a medição mais bem sucedida, foi na Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. E houve uma expedição para lá, para medir isto, e confirmou-se. As estrelas apareciam em posições diferentes das posições reais, e o ângulo de desvio medido, isto é 1,75 segundos de arco, isto é uma coisa mesmo pequenina, são 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus, é mesmo uma coisa pequena, mas bateu certíssimo com a previsão da teoria da relatividade. E mostrou que a previsão da mecânica de Newton, ou seja, considerando que aquilo era uma força, não estava certa, porque isso daria metade disto. Este foi o resultado medido e foi isto, portanto, que está perfeitamente, este valor teórico está perfeitamente compreendido aqui e portanto ficou confirmado. E de um dia para o outro, foi mesmo quase assim, o Einstein tornou-se famoso. Um dia antes diziam que ele era maluco. No dia seguinte, ele era uma celebridade mundial e tornou-se nesse cientista famoso que todos conhecemos, não é? O cientista mais famoso, talvez, e a teoria da relatividade, talvez a teoria mais popular. Foi aqui. Este é o primeiro grande triunfo, a primeira grande confirmação da teoria. Foi esta. Ora, de lá para cá, nós já medimos estes efeitos de muitas outras maneiras e efeitos muito mais fortes, efeitos de lentes muito mais fortes e muito mais espetaculares. Por exemplo, com os telescópios espaciais, o Hubble e o James Webb.
eles permitem-nos observar lentes gravitacionais muito mais fortes do que as do Sol. Por exemplo, as lentes gravitacionais criadas por galáxias, algumas com massas 10 elevado a 12 vezes maiores do que a do Sol. Vão ver? Coisa brutal. E aí já dá mesmo efeito de lente forte, coisas espetaculares. Por exemplo, isto. Imaginem esta situação aqui, que a fonte de luz é uma galáxia, a lente é outra galáxia, que está aqui ilustrada, portanto aqui neste desenho estão as estrelas, não é? E o gás da galáxia, portanto a parte visível da galáxia, mais o halo de matéria escura, que se acredita que envolve a galáxia, e na verdade tem até mais massa do que a galáxia, mas 4, 5 vezes mais até. E portanto, imagine esta situação. A fonte, a lente e o observador estão aproximadamente alinhados. E este halo de matéria escura é aproximadamente esférico. Ok? Neste caso, por simetria, estão a ver, vai um raio por um lado, vai um raio pelo outro, mais por aqui e por aqui. A simetria é esférica. Ou seja, nós não vamos ver só uma posição aparente da galáxia aqui no céu. Nós vamos ver muitas posições aparentes que se fundem num anel. Vai aparecer um anel gigante no céu, chamado anel de Einstein. Que é uma miragem. Este anel não está lá nada. Ele é uma miragem criada por esta lente gravitacional desta galáxia que está aqui no meio, entre o observador e a fonte. Estão a ver? E nós já vimos vários. Por exemplo, estes dois aqui. Um captado pelo Hubble, outro pelo James Webb. Portanto, este aqui é a ferradura cósmica. Isto aqui, que vocês estão a ver aqui, não está lá, não existe. Isto é uma miragem. Isto é uma galáxia, assim meio cinzenta, que está por trás desta galáxia amarela aqui. E é a lente gravitacional criada pela galáxia amarela que projeta esta miragem aqui, esta ferradura, este anel de Einstein incompleto. Da mesma forma que este anel aqui é outra miragem. Isto não está lá. Isto é uma galáxia que está por trás desta galáxia amarela aqui. Está a criar este anel por lente gravitacional. Agora, no caso mais geral, que as coisas não estão alinhadas, não é? O que é que nós vemos? O que nós vemos são imagens, são as posições, os objetos a aparecerem em posições que não são aquelas onde estão, imagens distorcidas, arcos, estão a ver? Estes riscos aqui, estes arcos, parecem umas minhocas. Isto não está lá nada. Isto é uma galáxia que está por trás deste conjunto de galáxias aqui, que está a criar uma lente gravitacional forte. Estão a ver? Da mesma maneira que os chamados quasares gêmeos, nós hoje sabemos que não são nada dois quasares, é só um. Está por trás desta lente aqui. Portanto, este aqui é a lente. E estão aqui estes dois quasares que são uma imagem dupla. Só existe um, na verdade. E no caso ainda mais geral, que as coisas não só de que a lente não é aproximadamente esférica, o que nós vemos até são imagens múltiplas. Por exemplo, aqui, chamada cruz de Einstein, isto é só um quasar. Mas nós vemos 5. Da mesma maneira que aqui, porque há aqui uma lente gravitacional, isto é um quasar só que está por trás desta lente de uma lente gravitacional que está mais ou menos aqui. Da mesma maneira que estes 4 objetos aqui são só um que está por trás desta galáxia aqui que está a criar a lente gravitacional. Estão a ver? Pronto. E agora? Eu posso fazer uma pergunta? Desculpa. Sim, sim. Isso significa que não existem sistemas binários? Não, existem. Ah, ok. Este aqui, é claro que existem. Este aqui é que é falso. Ok. Mas existem sistemas binários, binários de estrelas, binários de buracos negros, binários de estrelas de buracos negros, tipo de coisa. Existe. Então, agora, a ideia é simularmos isto. A tal simulação, acham que vai funcionar ou não? Eu não sei como é que ficou, professor. O tátil ela vai fazer. Sim, podemos começar. Podemos avançar, ok. Sim. Pronto. Portanto, isto temos aqui é uma simulação de uma lente gravitacional de um buraco negro. Portanto, em vez de ser uma estrela ou uma galáxia, neste caso, é um buraco negro. Ok. Faz a mesma coisa.
há uma diferença que depois, em vez de vermos o objeto que está a criar a lente, vemos ali um buraco negro, não é? Porque a sombra do buraco negro é uma coisa escura, porque a partir de um certo raio os fotões são capturados e nós já não vemos mais nada, porque isso é um buraco negro mesmo. Agora, a ideia de usar buraco negro na simulação é só porque é tudo muito mais fácil. O buraco negro é a coisa mais simples que existe em termos das equações. Neste caso, que é um buraco negro que não roda, depende só de um parâmetro, que é a massa. Portanto, é muito fácil tratar o campo gravítico de um buraco negro, é a coisa mais fácil que há. Por isso é que a gente usa buracos negros para modelar quase tudo. Portanto, o buraco negro, não sei se sabem o que é, também não, já todos ouviram mais ou menos falar, mas, portanto, é um corpo compacto, que tem uma quantidade de massa muito grande, concentrada num espaço muito pequeno, ao ponto de a velocidade de escape desse objeto ser superior à velocidade da luz. Portanto, nem a luz consegue escapar, por isso é que se chama buraco negro. Portanto, é o tal que tem o tal horizonte dos acontecimentos que eu falei, onde o tempo congela, a curvatura do espaço também diverge para infinito, e portanto é um caso extremo de campo gravitacional extra forte. Mas afastado do buraco negro, ele não é diferente dos outros campos. Por exemplo, um corpo esférico a uma distância suficientemente grande cria o mesmo campo que um buraco negro. Estão a ver? O buraco negro só se nota que é um buraco negro quando vamos já para muito perto dele. Portanto, temos estes efeitos de lente na mesma e muito mais fácil de tratar do ponto de vista matemático, por isso é que a simulação está feita para eles. Mas pronto, estou-vos a justificar o facto de verem ali aquele ponto preto que há bocado não viam. Agora, portanto, vamos simular aqueles efeitos que estivemos a ver nas fotografias dos telescópios espaciais. Então eu vou pedir a um voluntário para controlar a lente, aí com o rato, suponho. Portanto, agora afastar o buraco negro aí dessa estrela. Portanto, afastá-lo aí para um dos cantos. Afastar com o... Sim. Afastá-lo aí. Sim. Para um canto ou para uma das faces. Pronto. Sim. Ok. Portanto, o que é que estamos a ver? Está a ver? À medida que mexe o buraco negro, aquela estrela que está fixa, a gente vê a mexer. E já a vê meio deformada. Não é? Portanto, estamos a vê-la numa posição aparente diferente de onde ela está. Porque ela estava no meio do ecrã. E agora não está a ser vista aí. Está a ser vista noutro sítio. Agora vamos nos aproximando da estrela. Aproximando. Parar aí. Portanto, já temos uma imagem dupla. Estão a ver? Já estamos a criar aquele efeito de imagem dupla que vimos há bocado. Agora vamos aproximar mais um pouquinho. Vamos começar a alinhar-nos com o buraco, alinhar o buraco negro com a estrela. Portanto, parar aí. Parar. Portanto, agora já estamos a ver dois arcos. Estão a ver? Que era aquilo que a gente via há bocado, os telescópios espaciais captaram. E agora vamos para o meio, ou seja, alinhar o buraco negro com a estrela. Nesta posição de alinhamento temos o anel de Einstein. Ou seja, o que nós temos é uma estrela que está por trás do buraco negro, entre nós e a estrela existe esse buraco negro. E o que nós vamos ver, em vez de uma estrela pequena, nós vemos um anel gigante. É esse anel de Einstein. Estão a ver? Então podemos voltar aqui para trás e pôr como estava no início e voltarmos a repetir? Sim, sim. Se quiser. Sim. Mas, ok. Certo. E agora, carregar nova imagem, porque isto aqui é um modelo só. Agora vamos para as galáxias mesmo. Quem é que vamos ver o que se vê nos telescópios? As galáxias, portanto. Sim. Ok. Para onde? Vamos, por exemplo, ali para a beira daquela galáxia grande. Aquela que está ali mais em baixo. Essa aí cinzenta. Estão a ver? Já fazer o anel Lessing parecido com aqueles que a gente viu. E agora afastando um bocadinho daí, que isso é a posição de alinhamento, é quando o buraco negro está mesmo entre nós e a galáxia, o que é que vamos ver? Já vamos ver, está a ver uma imagem dupla. Que parece que temos duas, Parece exato. que temos duas, sim. Arcos espalhados por aí. Sim. Sim. Portanto, é muito parecido com aquilo que estávamos a ver há bocado, exceto esse ponto preto aí no meio. E agora, o mais espetacular é com uma dessas pequenitas aí, dessas galáxias pequeninas amarelas. Consegue alinhar com ela? E aproximar-se, por exemplo, daquela que está ali, daquela amarela pequenina. Está a ver? Está a ver? Olha, agora olha o tamanho do anel. Ela era mesmo pequenina e nós vemos um anel gigante
Exatamente, sim. Está a ver? A magnificação que uma lente gravitacional produz. Portanto, é isto. Então podemos Muito. voltar a isto que acabamos de fazer, certo? Podemos repetir o que... Sim. Pronto, entretanto, também... Andar aí com a lente. Ok. Pronto. E agora, isto era o que veriam se andasse um mini buraco negro aí na sala. Portanto, Exatamente. o buraco negro se estivesse entre vocês e a tela de projeção. Estão a ver? Isto é uma situação idealizada, claro, porque este buraco negro, ele ia ser um buraco negro com cerca de 2 centímetros, portanto, de diâmetro ele ia ter a massa mais ou menos da Terra. Só que a metros de vocês, em vez de estar a quilómetros, é onde está o centro da Terra de nós. Portanto, o campo gravitacional era muito, muito forte. E basicamente ia-vos sugar e ia-vos destruir por efeito de marés. Portanto, não é real, ou seja, este buraco negro ia-vos destruir. Mas antes de serem destruídos, portanto, ele ia ter a massa da Terra concentrada em 2 centímetros. Estão a ver? Era uma massa muito grande, num espaço muito pequeno. Mas, antes de destruir tudo, era isto que se via. Portanto, podem fazer aí anéis de Einstein com as vossas caras ou com os narizes e os dentes, essas coisas. Pô-lo em cima de alguém que não gostem. Estão a ver as vossas imagens duplas por aí? Ok. Sim. Pronto, e é isso. Ok. Portanto, se quiserem continuar a brincar com isso, se tiverem algumas questões,